A seguir veremos a opção Data Query. Vamos em Avançado, Data Query. A seguir, o Contexata mostra o formulário Data Query. Data Query é um gerador de relatórios muito poderoso que tem por finalidade selecionar registros de acordo com um determinado critério e a seguir apresentá-los usando um layout à sua escolha. Usar o Data Query é muito simples. Primeiro você define um filtro que é a seleção de critério. Você tem dois filtros disponíveis, que é o filtro usando uma expressão lógica e o filtro colunar. A seguir você define um layout, onde você escolhe os campos e a ordem de aparência, assim como quais campos serão utilizados como totalizadores. E depois você executa o Data Query. As opções a seguir são acessórias, como por exemplo a opção Cadastro, a opção Expandir e Imprimir. Vamos iniciar um pequeno exemplo, começando pela definição do filtro. Vamos utilizar aqui o filtro de expressão lógica. O filtro de expressão lógica é uma novidade no Contexata para Windows. Ele é muito semelhante aos filtros de buscas encontrados na internet. Os campos que você pode incluir no filtro de expressão lógica estão aqui listados. Por exemplo, o campo conta, o campo conta AUX, o campo CR, o campo mês. E rolando aqui o box, você vai achar todos os demais campos e alguns exemplos de preenchimento. Os exemplos, por exemplo, estão aqui do lado, nessa cor verde. Por exemplo, a conta tem use conta igual a 1, 30, 10. Observar que você não necessariamente precisa inserir os níveis de quebras. Aqui, por exemplo, tem um exemplo com os níveis de quebra. Ou seja, utilizar os níveis de quebra ou não fica a seu critério. Por exemplo, campo conta AUX, você definiria a conta principal e a auxiliar separado por uma vírgula. Da mesma forma, usar a quebra de níveis também fica a seu critério. Aqui da mesma forma o CR e a definição também, por exemplo, campo mês. E para cada campo você vai achar um exemplo de preenchimento e a melhor forma de utilizá-lo. Os operadores disponíveis para o filtro de expressão lógica estão relacionados nesse box. São eles igual, maior, menor, diferente, maior é igual e menor é igual. Por exemplo, data igual a 10/1/2001. Fará com que somente sejam selecionados os registros que atendam exatamente esse critério. Data igual a 10/1/2001. O operador é um operador que encontra todos os parâmetros. Por exemplo, mês igual a 1 e CR igual a 1/20. Fará com que somente sejam selecionados os registros que tenham mês igual a 1 e o CR igual a 120, ambas as condições. O operador OU faz com que se encontre qualquer um dos parâmetros. Por exemplo, utilizando o mesmo exemplo acima, mês igual a 1 ou CR igual a 120, fará com que sejam selecionados os registros ou que tenham mês 1 ou que tenham o CR igual a 120, ou seja, qualquer uma das condições. Os operadores exceto e menos são exatamente iguais e significa você excluir uma determinada condição. Imagine você, por exemplo, faça um filtro de expressão lógica com data maior ou igual a 1/1 e data menor ou igual a 30 de maio, exceto data igual a 30 de março. Isso fará com que sejam inseridos no resultado da seleção todos os registros que estejam compreendidos na data de 1 até 30 de maio, exceto os registros que se refiram à data 30 de março, conforme foi o nosso exemplo. Existe uma pequena regra com a utilização de aspas em campos não numéricos e em campos numéricos. Campos numéricos não utilizam aspas. Os campos numéricos são os seguintes: o campo valor, quantidade, preço unitário e valor em segunda moeda. Os demais campos, todos os outros, utilizam aspas. Por exemplo, conta igual 1, 20 e 30, observar que 1, 20 e 30 está entre aspas. Mês igual a 10, o mês também está entre aspas. O campo data, por exemplo, também é um outro campo que utiliza aspas. Ao aplicar essa regra é bastante simples, já que somente os campos valor, quantidade, preço unitário, valor e segunda moeda não utilizam aspas. Aqui tem um pequeno exemplo no campo preço unitário menor ou igual a 9,89. Observar que por ser um campo numérico,
o valor 90,89 não está circundado entre aspas. Existe uma pequena regra com relação ao operador e. Vamos ver um pequeno exemplo. Conta igual, abre aspas, 1.1010 e conta igual, abre aspas, 1.2010.001. Neste exemplo, não será retornado nenhum registro proveniente dessa pesquisa. Observar que o Contexata irá varrer todos os registros do banco de dados. Cada registro contém um lançamento. Cada lançamento, uma única conta, um único campo mês, um único campo histórico, um único campo valor. Isso quer dizer que nunca haverá essa condição, conta igual a 1.10.10 e conta igual a 20.10.001 em cada registro, porque em cada registro só existe uma única conta. Nesse caso aqui, o que teria que ser feito seria conta igual a 1.10.10 ou conta igual a 1.20.10.001. Aí sim você obteria sucesso nesse filtro de expressão lógica. Isto porque o Contexata iria selecionar os registros que atendessem às duas condições, ou conta igual a 1.10.10 ou conta igual a 1.20.10.001. Aplicar essa regra é bastante simples. Você sempre evite usar dois campos com o mesmo nome com a cláusula E, por exemplo, data igual a 1/10/2001 e data igual a uma determinada data, porque você estaria repetindo aí dois campos com o mesmo nome e uma única cláusula E. Então, para esse caso, você deveria substituir o operador E pelo operador OU. Vamos ver agora um exemplo real de um filtro de expressão lógica. Conta igual a 1.20.10.001 e mês igual a 1 e valor menor que 0. Essa expressão irá selecionar todos os registros que se refiram à conta 1.20.10.001 no mês de janeiro e com valores negativos, menor que 0. Próprio para, por exemplo, selecionar todos os registros, todas as saídas de uma conta bancária, já que a conta 1.20.10 pertence ao grupo 1.20 que define uma conta bancária. Vamos então capturar o filtro clicando em OK. Observar que a palavra expressão está sublinhada e em negrito, isto porque o filtro em curso que nós capturamos foi o filtro do tipo expressão lógica. Se tivéssemos utilizado o filtro colunar, a palavra filtro estaria em negrito e sublinhado. Observar mais uma vez que você só pode ter um filtro definido por seção. A próxima opção será definir o layout. A seguir vamos clicar no botão Layout. Contexata nesse momento mostra o formulário do Layout. Nesta opção você define o título do relatório que será gerado. Tem também a opção Incluir conciliados. Quando incluir conciliados é igual assim, todos os registros serão selecionados para a pesquisa no Data Query. Se você disser Incluir conciliados igual a não entrarão na seleção de registros os lançamentos do contas a receber que já tenham sido liquidados, ou quer dizer, recebidos, não entrarão os lançamentos do contas a pagar já pagos e não entrarão também os lançamentos da conta bancária que tenham sido conciliados. No layout você também define quais são os campos que serão apresentados no relatório, qual a ordem desses campos e quais campos serão agrupados, como veremos a seguir. A coluna Campos Disponíveis lista os campos que estão à sua disposição para inclusão no Data Query. Você pode mover um campo daqui, por exemplo. Eu selecionei o campo cheque. Para movê-lo para um campo selecionado, eu tenho essa opção desse botão, clicando, pronto, Contexata colocou o campo cheque agora como campo selecionado. Ou seja, eu selecionei o campo cheque. Agora eu também posso escolher a ordem do campo cheque. Eu posso selecionar aqui em campo selecionado e clicar aqui embaixo com a seta para cima, movendo para a ordem que eu queira que ele
vem aparecer no relatório. Você já deve ter observado que já havia alguns campos listados na coluna campos selecionados. Isso ocorre porque o Conta Exata pré-define alguns campos que inicialmente serão inclusos no relatório que se pretende gerar. Caso você não os queira, você pode selecionar o campo que deseja mover e a seguir, por exemplo, eu selecionei o campo vencimento, eu clico nesse botão da seta que tem direção para uma coluna no campo disponível e o Conta Exata retira ele do campo selecionado e ele passa a constar da lista dos campos disponíveis novamente. A coluna grupo define os campos que podem ser agrupados. Campos agrupados são campos que podem ser